Oi, tudo bom? E aí? Sou Salvazoli, sou ilustrador e instrutor de desenho e eu vou falar hoje um pouco sobre como a gente pode olhar uma figura humana, ou seja, um corpo humano, e a gente pode associar com formas geométricas. Então eu vou fazer uma demonstração, vou colocar a imagem aí ao lado de como a gente pode entender essas formas simplificadas, ou seja, entender essas formas tridimensionais, ok? Então a gente não vai se apegar totalmente, né, a detalhe de músculo, de pele, muito menos de luz e sombra, contraste, a gente vai pensar só na forma, beleza? Então vamos lá? A folha está levemente gasta e tá tudo bem, né? Ai, que delícia! Então é o seguinte, eu vou fazer uma leitura aqui de cima para baixo, tá? Eu gosto antes de marcar a linha de ação ou linha de movimento. Então pegando o movimento aí da cervical, costas, lombar, quadril. E aí você pode jogar ou o movimento lá para a perna que está para trás, em movimento, ou a perna de apoio, que é onde ela está transferindo mais o peso aqui, tá? É como se fosse um esqueletinho que a gente vai fazer. Um esqueletinho quase que articulado, se é que eu posso dizer assim. Beleza? Então o que acontece? A gente vai olhar para algumas partes do corpo e vou associar com formas geométricas, começando aqui na cabeça. Então o rosto ele tende, né, a parte do crânio, essa parte mais ovalada. Eu vou para a rampa aqui, né, do rosto, considerando testa, nariz, boca. Vou para a lateral aqui da mandíbula, que parece uma letra L. E aí a gente já tem esse formatinho aqui, esse capacetinho, ó. Capacete. Isso aqui vocês vão ver, quem estudar vai ter isso aqui, mesma coisa para desenho de mangá, né? Ele é a base acadêmica. Pescocito, eu vou trabalhar com um formato mais ou menos como se fosse algo próximo do cilíndrico. E vou fazer um encaixe, então imagina um cilindrinho aqui, né? Ó. Aí vamos para o quê? Para o tórax. O tórax a gente pode imaginar uma caixinha. Então vou dividir ele em 3 caixas, tá? Então uma caixinha como se fosse aqui na área peitoral, lembrando que o nosso peito ele existe uma rampa. Depois a gente vai ter esse perímetro aqui do meio, tá? E depois a gente vai ter essa parte aqui do quadril. Se tiver muito confuso, uma forma mais orgânica é o seguinte, tá? A gente vai entender essa parte aqui como se fosse a nossa coluna. Imagina lá a costela. A gente tem a costela, a gente tem a cervical e aqui a gente vai ter os ossinhos da bacia. Então é mais ou menos essa simplificação que a gente está vendo para cá, né? Ó, tem essa curvatura. Belezinha? E aqui a gente pode imaginar como se fosse uma sunguinha. Beleza? Na parte dos braços aqui, a gente vai pensar, ou tentar imaginar, né? Um cilindrinho também, mais fininho. Depois um outro aqui do antebraço. Beleza? O que está na frente aqui, o ombro. Eu fiz aqui uma esfera, né? Pensando nesse ângulo da rotação. A gente vai ter um cilindro aqui. Depois vai ter um outro cilindro indo lá para trás, quase meio que em perspectiva. E a gente vai ter a mãozinha aqui, que eu vou trabalhar com um quadradinho. Beleza, a gente vai ver esse perímetro aqui do abdômen, a barriguinha. Aqui de novo, como falei, o glúteo. E aqui para essa primeira coxa aqui, ó, a gente já vai ter outro cilindro mais grosso. Tudo em forma de encaixe aqui, tá? Então esse primeiro molde é para a gente entender o que, né? A gente entender esses volumes do nosso corpo. Então a gente vai entender que ele tem isso aqui, né? Além dessa profundidade, ele tem largura e tem altura, tá? Por isso que a gente associa isso com uma forma tridimensional. Beleza?
Perninha lá de trás, a gente pode fazer a mesma coisa. Aí quando chega no pezinho na mão, a gente pensa só em quadradinhos, sem muita sofrência. Eu vou até ver que o pé ele parece que tem uma rampa, né? Então aqui é uma forma base, né? A gente nem está olhando direito os espaços negativos e positivos. É só para a gente ter uma basezinha mesmo de como eu começar a organizar o desenho, tá? Depois cabelo, voltando aqui em cima, se você quiser lá blocar, né? Ah, tem o cabelinho aqui. Aí já começa a fazer a separação da orelhinha, da franja, beleza. Mas o que eu queria passar de início era como você pode olhar para uma forma e associar com formas geométricas. Ok? Aqui eu vou marcar só um pouquinho da costela. É lógico, né, gente? Se tiver algum erro muito grotesco, o ideal é que vocês já vão ajustando durante o processo de estrutura, né? Porque às vezes você já começa preenchendo alguma coisa, é muito mais difícil depois para arrumar. Até porque depois isso pode te frustrar muito mais, né? Então aqui eu não vou finalizar o desenho, ele vai ficar na base mesmo estrutural. Tá? Se você quiser entender o que é a parte do espaço negativo que eu havia dito, então o espaço negativo é tudo aquilo que fica entre as bordas, né? Entre esses contornos. Tá? Por quê? Porque a gente não lê às vezes isso, e ele é muito importante, né? Na parte do desenho. Então se a gente lê isso daqui, né? Ó, isso é leitura de espaço negativo. Você não precisa calcular, é você usar o olhômetro. Então se você vê a imagem aí, por exemplo, o cotovelo está quase alinhado com a barriga. Se a barriga estiver muito para frente ou o cotovelo, você ajusta um dos dois. O meu cotovelo aqui tem que ficar um pouquinho mais para dentro em relação à imagem. E por aí em diante, assim também como é válido aqui no espaço negativo entre as pernas, aqui embaixo. Para você ver se uma perna não ficou mais distante que da outra. Então isso que eu estou fazendo, tá? É leitura de espaço negativo. Ok? Espero que tenha ajudado. Essa é a diquinha de hoje para uma base de desenho estrutural. Se quiser mais, tem lá sobre anatomia humana, entre outros, ou desenho introdutório. Valeu!